No episódio anterior do Plano Real, eu disse o seguinte sobre Produto Interno Bruto. O PIB é uma grande somatória de tudo que é produzido no nosso Brasil varonil, seja ele agrícola, industrial, manufaturado e até mesmo serviços que tiveram alguma remuneração ou pagamento atrelado. O PIB não reflete como o brasileiro vive, apenas o quanto o brasileiro produziu. Porém, nem só de PIB vive um país, pois ele tem vários outros indicadores que ajudam a dizer para o mundo como está o nível da nossa atividade produtiva. Hoje, eu vou dedicar esse episódio do Plano Real para falar sobre o primo do PIB, o PNB, o Produto Nacional Bruto. E aqui eu aproveito para fazer um pedido de desculpas por não ter mencionado o PNB no episódio sobre PIB. Então esse episódio do Plano Real ele vai ser um pouquinho mais curto, mas eu me sinto quase que na responsabilidade de, já que eu te expliquei PIB, para que você também aprenda como que funciona, como é calculado o Produto Nacional Bruto, o PNB. Esse episódio ele é um baita complemento do episódio anterior, onde eu gastei um tico de saliva para explicar o que é o Produto Interno Bruto no detalhe. Então eu mega recomendo que você pause esse episódio aqui se você decidiu pular o anterior e volta pra cá depois que você tiver ouvido o episódio sobre Produto Interno Bruto. Eu me chamo Gabriel Falck e a partir de agora eu vou explicar em alguns tweets o que é o Produto Nacional Bruto e por que ele é tão importante para o nosso país. Muita gente que acompanha meus conteúdos me puxa pra conversar e pergunta: Falck, precisa ser o ó do Borogodó em matemática pra trabalhar com o mercado financeiro? A minha resposta é: definitivamente não. E essa só é a minha opinião, mas se você quer uma opinião de uma pessoa mais especializada, eu recomendo que você volte no episódio de número 50 do Plano Real, onde eu entrevistei a Priscila Cole Wilkins, que trabalhou no Banco Central e hoje tá numa cadeira de Senior Economist no BIS, que é o Banco Centrais dos Bancos Centrais, e ela compartilha da mesma opinião, que a gente não precisa saber matemática para trabalhar no mercado financeiro. Porém, contudo, entretanto, todavia, não dá pra gente ter medo, né, de querer aprender um pouco de matemática. E é super necessário até pra gente entender dados, indicadores, como uma empresa funciona. Tem que lembrar que isso te ajuda a tomar decisões mais assertivas em termos estratégicos, risco, priorização e assim por diante. Talvez esse seja um dos principais pontos que eu gosto de endereçar sobre os indicadores brasileiros, pois não adianta você decorar o nome deles ou entender como que eles são calculados. O importante é você entender como que ele reflete na nossa vida, como brasileiros residentes dessa grande, bonita e meio desorganizada jabuticaba que a gente chama de Brasil. O PNB, Produto Nacional Bruto, é mais um dos indicadores da nossa economia que ajuda a medir o quanto é produzido de riquezas pelas empresas brasileiras. Essas últimas duas palavras, empresas brasileiras, são cruciais para você entender o que é o PNB, pois o Produto Nacional Bruto é responsável por medir o rendimento das empresas brasileiras, independente se elas estão dentro ou fora do nosso território nacional. O PIB mede tudo que foi produzido dentro do território brasileiro, independente por quem. O PNB, por outro lado, mede tudo que foi produzido por empresas brasileiras, independente se elas estão em Curitiba, Fortaleza ou na gringa. Toda multinacional que tem um CNPJ aqui no Brasil não entra nesse cálculo, pois é uma empresa de fora, então ela não pode entrar no cálculo do PNB. Para que o PNB seja calculado, primeiro a gente precisa que o PIB seja calculado. Quando a gente sabe o valor do PIB, a gente precisa deduzir desse valor a receita líquida enviada ao exterior e depois somar a receita líquida recebida do exterior. De forma bem resumida, a gente vai pegar o PIB, a gente vai diminuir o valor que precisamos pagar para as empresas gringas que produziram coisas dentro do Brasil e somamos com o que foi produzido por empresas brasileiras fora do nosso território. Ah, e vale lembrar que o que entra nessa contarada toda aí são bens e serviços finais. Países como o Brasil, com democracias jovens e com uma indústria ainda em crescimento, tendem a ter um PIB superior ao seu PNB, pois há menos empresas brasileiras operando em outros países e muito mais empresas multinacionais se instalando em nosso país para aproveitar que nosso câmbio é desvalorizado frente ao dólar, isenção de impostos e também custos salariais inferiores. A minha principal vontade aqui é que você saia do episódio com uma definição bem clara entre o que é PIB e o que é o PNB. O PIB vai medir o quanto de riqueza é produzido dentro do território nacional em determinado ano corrente.
Ele vai nos dizer o quão acelerada a nossa economia tá, o quanto estamos produzindo e se tem bastante demanda pelos produtos brasileiros. O PNB não vai focar no território brasileiro, mas sim nas empresas brasileiras que estão produzindo dentro e fora do nosso país. O PNB não vai levar em consideração a geografia, mas sim a nacionalidade daquela empresa. Pegando o episódio da semana passada e o episódio dessa semana sobre PIB e PNB, eu acho que você já tem aí instrumentos, talvez não essenciais, mas pelo menos o básico, para você começar a entender um pouco mais esses indicadores que você ouve nos jornais, blogs ou até mesmo nas notícias de zap que você recebe por aí. O Plano Real dessa semana vai ficando por aqui, porém eu tô sempre falando sobre o mercado de meios de pagamento lá no LinkedIn. É só procurar por Gabriel Falck, clicar em seguir, ou mandar um e-mail para falecom@gabrielfalck.com.br. Se você curtiu o episódio, comenta e compartilha, pois ajuda demais a divulgar esse conteúdo que eu produzo com tanto carinho. Eu te encontro no próximo episódio e até a próxima. Este programa foi editado pela Grimório Podcasts.